Pessoal, então nós vamos agora mostrar para vocês aqui através dos exemplos, né, como é que a gente trabalha com essa distinção e como é que a gente também identifica a isomeria geométrica, beleza? Então vamos começar aqui com um exemplo bem simples, número 1, né, que se refere à molécula do but2-eno. But2-eno, conforme vocês estão vendo aqui, é um composto orgânico com 4 átomos de carbono e que apresenta uma ligação dupla no carbono número 2 da molécula, né? Então, primeiro passo, conseguir identificar que essa estrutura molecular apresenta isomeria geométrica, ou seja, que ela satisfaz aquelas condições que nós acabamos de identificar para ter isomeria geométrica. Então vejam que a primeira condição é justamente, no caso da cadeia ser aberta, apresentar uma ligação dupla entre átomos de carbono. Eu estou destacando em preto aqui para vocês, vocês estão vendo que existe essa dupla entre os carbonos. Além disso, é necessário que cada carbono da dupla esteja conectado, né, ligado a duas estruturas diferentes entre si. Observe que o carbono da esquerda ele está ligado ao átomo de hidrogênio e ele está ligado ao grupo metil, que, como você pode perceber, são diferentes entre si. Da mesma maneira que o carbono da direita da dupla também está ligado a dois grupos diferentes entre si, o hidrogênio e o metil. Ah, professor, mas os de lá são iguais aos de cá, não tem problema? Não, não tem problema. Conforme eu te disse, não há necessidade de nós nos preocuparmos em comparar os ligantes de um carbono da dupla com os ligantes da outra. As comparações são independentes. Eu preciso observar se cada carbono da dupla está conectado a ligantes diferentes entre si, ponto final. A partir do momento, então, que nós identificamos que a estrutura apresenta, né, a isomeria geométrica ou satisfaz as condições para ter isomeria geométrica, nós vamos perceber que existem formas distintas de representar essas estruturas. E cada uma dessas formas de representação indica, na realidade, um tipo diferente de molécula. Observem que essa estrutura do but2-eno pode ser representada dessa forma ou dessa outra forma. E claramente são formas diferentes. Mas observem que as conectividades são iguais. Veja, hidrogênio, hidrogênio, ligação simples, carbono, carbono, ligação dupla, carbono, carbono, ligação simples, hidrogênio, hidrogênio. Observem que a sequência de átomos e ligações é a mesma, então são compostos que têm a mesma conectividade, mas você percebe que a disposição dos átomos não é a mesma. Professor, mas eu não estou conseguindo enxergar essa diferença de disposição. Então, isso vai ficar muito mais evidente para vocês quando nós, ou quando vocês, estabelecerem aquele plano imaginário que atravessa o longo eixo da ligação dupla, conforme vocês estão vendo aqui. Fazendo isso e analisando as duas estruturas, nós vamos perceber que realmente há diferença. Observe quais são os ligantes que você tem acima e abaixo de cada um desses planos e você vai notar que a disposição deles é distinta comparando uma estrutura com a outra. Portanto, nós estamos diante de um caso de isomeria geométrica. Como fazer para distinguir esses isômeros? Como é que nós vamos identificá-los? Então aí entra aquela história que eu falei para vocês dos estereodescritores. Nós podemos distingui-los utilizando cis e trans, ou nós podemos distingui-los chamando-os de E e Z. Como nós estamos diante de um exemplo de um composto dissubstituído, lembre-se de que o composto dissubstituído é aquele que supostamente derivou do menor alceno possível, que é o eteno, e que teve 2 hidrogênios do eteno substituídos por grupos quaisquer. No nosso caso aqui, os grupos substituintes são exatamente os grupos metil. Observe que no menor alceno possível nós teríamos um átomo de hidrogênio aqui que foi substituído por um metil. E teríamos um átomo de hidrogênio no outro carbono da dupla que também foi substituído por um metil. Portanto, nós podemos dizer que nós estamos diante de compostos dissubstituídos. E segundo a recomendação da IUPAC, nos compostos dissubstituídos nós vamos distingui-los através dos estereodescritores cis e trans. Como identificar qual estrutura é cis e como identificar qual estrutura é trans? Aqui é muito simples. Nós vamos observar os grupos substituintes de cada carbono da ligação dupla e verificar se eles estão dispostos do mesmo lado do plano imaginário ou de lados opostos. Como nesse caso a gente percebe que eles estão do mesmo lado do plano imaginário, nós vamos designar essa estrutura como sendo a estrutura cis.
Observem vocês que a outra estrutura desenhada do lado apresenta os mesmos grupos substituintes, só que agora de lados opostos desse plano imaginário. Portanto, então nós vamos designar esse isômero como sendo o isômero trans. Ok? Então, na nomenclatura de cada um deles, nós vamos acrescentar no início do nome os estereodescritores cis e trans. Portanto, o isômero da esquerda deverá ser chamado de cis-but-2-eno, enquanto que o isômero da direita deverá ser chamado de trans-but-2-eno. São compostos isômeros, portanto, diferentes entre si, que apresentam propriedades diferentes. Compostos que, apesar da semelhança estrutural, apresentam comportamentos completamente diferentes. Ok? Bom, é importante deixar claro também, gente, que nos compostos dissubstituídos é permitido distingui-los utilizando E e Z. Tá? Mas segundo as recomendações da IUPAC, nesses casos, preferencialmente nós vamos utilizar cis e trans. E vamos deixar o sistema de descrição EZ para os tritetrasubstituídos, como por exemplo nesse próximo caso que eu vou mostrar para vocês. Observem que aqui eu já representei a estrutura de dois compostos isômeros. Se nós observarmos com clareza e principalmente representando aquele plano que atravessa o longo eixo da ligação dupla, nós vamos perceber que cada carbono da dupla está conectado a ligantes diferentes. Veja, o carbono da esquerda está conectado ao cloro e ao flúor, enquanto que o carbono da direita está conectado ao metil e ao bromo. Na outra estrutura, nós também temos do carbono da esquerda o cloro e o flúor, e no carbono da direita o CH3, né, o metil e o bromo, só que com disposições diferentes. Observe que no carbono da esquerda o cloro e o flúor estão na mesma disposição espacial, mas no carbono da direita o metil e o bromo estão dispostos de forma distinta. Então a gente consegue perceber que realmente as estruturas são diferentes. E nesse caso, observe que nós classificamos esses compostos como compostos tetrasubstituídos. Observe que a molécula original, com a dupla entre os carbonos menor existente na natureza, que é o eteno, teve os seus 4 hidrogênios trocados por 4 substituintes. Então aqui eu classifico como um composto tetrasubstituído. E para identificar esse isômero tetrasubstituído e distingui-lo do de lá, nesses casos nós devemos utilizar o sistema de descrição EZ. Como nós vamos fazer no sistema de descrição EZ? Simples. Nós vamos consultar a tabela periódica e vamos observar o número atômico de cada um desses grupos. Número atômico, eu não disse massa. O cloro apresenta número atômico 17, enquanto que o flúor tem número atômico 9. Segundo as recomendações, nós devemos usar como grupo de maior prioridade aquele que tem maior número atômico. Então eu vou trabalhar com o cloro, que tem número atômico maior do que o do flúor. A mesma coisa nós fazemos com os dois ligantes ou os dois substituintes do carbono da direita. Observe que o átomo de carbono do metil, que está conectado ao carbono da dupla, tem número atômico igual a 6, enquanto que o bromo tem número atômico 35. Portanto, nós vamos escolher como grupo de maior prioridade o bromo. Esses mesmos grupos de maior prioridade nessa estrutura deverão ser os mesmos do outro lado. Observe que o cloro continua com um número atômico maior do que o do flúor e, portanto, tem maior prioridade. Enquanto que o bromo do outro lado, que tem número atômico 35 e que é maior do que o número atômico do carbono, que é 6, também tem maior prioridade. Vejam vocês que no esquema, no desenho, na representação da molécula à esquerda, os grupos de maior prioridade estão de lados opostos do plano imaginário. Isso nós chamamos de disposição ou configuração do tipo E. E vem de entgegen, que quer dizer opostos. Por outro lado, você percebe que os grupos substituintes na outra estrutura se encontram do mesmo lado do plano. Se estão do mesmo lado do plano, eu chamo essa configuração de Z. Z de zusammen, que quer dizer juntos. Tá? Portanto, essa primeira configuração é e a outra configuração Z. É exatamente assim que a gente faz para distinguir os isômeros geométricos utilizando cis-trans e utilizando EZ. Então nós vamos reservar cis e trans para os compostos dissubstituídos e vamos
reservar a descrição por E e Z para os compostos tri e tetra substituídos. Tá? E para finalizar, tudo o que foi dito e representado nos exemplos, quando existe ligação dupla entre os carbonos, você vai estender para cadeias fechadas. É como se a cadeia fechada fizesse o papel da ligação dupla. É a parte da molécula que vai impedir a livre rotação. Na cadeia fechada, então, não há mais necessidade de ter ligação dupla entre os carbonos. Basta que nós encontremos 2 átomos de carbono nessa cadeia fechada que tenha ligantes diferentes entre si. Como, por exemplo, nesse caso. Observe que esse carbono do ciclo apresenta 2 ligantes diferentes. Um deles é o hidrogênio e o outro é o OH. E o outro carbono que está à direita do ciclo também tem 2 ligantes diferentes, o hidrogênio e o OH. Portanto, nós temos aqui um composto que apresenta isomeria geométrica. Tanto é verdadeiro que eu escrevi do lado, né, uma molécula bastante parecida com essa, só que com os mesmos grupos ligados a cada carbono do ciclo, dispostos no espaço de forma diferente. Observe que o plano imaginário agora, ele atravessa o próprio plano da cadeia fechada. E você percebe que nesse caso, os grupos substituintes estão do mesmo lado do plano, enquanto que no outro, os grupos substituintes estão de lados opostos do plano. Portanto, nós temos aqui uma configuração espacial diferente daquela. Como nós estamos diante de um composto dissubstituído, veja bem, né? Aqui deveríamos ter 4 átomos de hidrogênio, 2 em cada carbono. Nós substituímos o hidrogênio do carbono da esquerda por uma hidroxila e o hidrogênio do carbono da direita também por uma hidroxila. Nós vamos dizer que se trata de um composto dissubstituído. Lembre-se de que em compostos dissubstituídos a recomendação da IUPAC é utilizar os estereodescritores cis e trans. Então, nesse caso, os substituintes do mesmo lado do plano caracteriza a configuração cis, enquanto que de lados opostos do plano nós temos a caracterização do composto trans. Se por acaso nós tivéssemos uma cadeia fechada com mais uma substituição ou 2, o composto seria tris-substituído ou tetra-substituído, e aí nós distinguiríamos utilizando E e Z, conforme eu fiz no exemplo anterior para vocês, escolhendo para cada carbono os grupos de maior prioridade. Ok? Galera, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço e a gente complementa fazendo alguns exercícios com vocês logo em seguida, tá bom? Valeu!